esse sonho vivo. Você sente isso também, PVC? A torcida menos otimista? Eu sinto a diretoria menos otimista. Porque a diretoria, quando a diretoria propõe para a CBF a inversão das datas da Copa do Brasil com o brasileiro, ela está dizendo que o jogo do Fluminense, ela não se perder, tudo bem. E não é bem assim, porque a distância hoje. Outro dia eu fiquei sofrendo para fazer essa conta. São 8 pontos hoje, não é isso? Mas tem um jogo a menos. Então, são 9 pontos, são mas tem um 8, jogo a menos. perdão, então falei errado. Não, peraí, não, eu tô vendo direito, porque outro dia eu me confundi também com isso daqui. O Botafogo tem 57 e o Flamengo tem 48. Então são 9 pontos. 9 pontos de diferença. Mas o Flamengo tem um jogo a menos. Então podem ser 6 pontos. Podem ser 6 pontos. Ou são 6 pontos perdidos a mais pelo Flamengo em relação ao Botafogo. 6 pontos. No ano passado, nessa rodada, o Palmeiras estava 14 pontos atrás do Botafogo. E foi campeão. Então, por que o Flamengo, que perdeu 6 pontos a mais que o Botafogo, tem que desacreditar do campeonato? Né? Ainda mais com o Pepe Luiz. Vou pedir para o JP colocar de novo a tabela, PVC. Até qual time você considera que continua na briga por esse título? Até eu não acredito no Flamengo, porque o Flamengo, eu não acredito no São Paulo, porque o São Paulo tem um ponto a menos, mas tem um jogo a mais. Então, em relação ao Botafogo, o São Paulo tem que tirar 10 pontos. E o São Paulo não está jogando para tirar 10 pontos. Matematicamente é possível. Matematicamente, vou fazer a conta aqui. Como a maior distância já virada foi de 14 pontos em 2024, antes 13 pontos em 2009, 14 pontos essa rodada, até o Inter pode. O Inter tem 12 pontos a menos. O Cruzeiro tem. O Cruzeiro não, porque o Cruzeiro tem 12 pontos a menos, mas tem um jogo a mais. Então o Cruzeiro não vai virar. Matematicamente, eu não estou dizendo que o Inter vai ser campeão. Tá? Eu estou dizendo o seguinte: já se virou nestas condições que o Inter tem. Então, matematicamente, até o Inter é possível ser campeão, mas não vai. Acho que o campeão ou vai ser o Botafogo, ou vai ser o Palmeiras, ou vai ser o Fortaleza, ou vai ser o Flamengo. Um dos 4. Muito bom, é um bom assunto para a gente colocar na nossa enquete. Quem sabe na segunda-feira, né? Até qual time você considera possível ainda vencer o Campeonato Brasileiro? Agora, Luísa, sobre Flamengo ainda, ontem a gente acompanhou a posse do terreno do gasômetro com toda a solenidade que o momento merecia e você estava lá cobrindo de pertinho. Conta um pouquinho dos bastidores. Foram 2 momentos nessa posse. Primeiro, uma reunião na sede no Centro de Operações do Rio, aqui no centro da cidade, na Cidade Nova. E aí, primeiro, essa reunião envolvendo o presidente Rodolfo Landim, o prefeito Eduardo Paes e o presidente Lula, que participou por videoconferência para assinatura desse termo. De fato, o Eduardo Paes, a gente não teve acesso à reunião em si, a gente entrou em um momento ali no comecinho para poder registrar imagens, né, as primeiras imagens ali, e aí a gente pôde ouvir o prefeito Eduardo Paes agradecendo muito o presidente Lula pela ajuda dele nesse processo aí de conseguir o terreno. O Flamengo teve diversos encontros com a Caixa durante esse último mês para resolver a questão do legal, né, da cessão do terreno, porque isso ainda estava, ainda podia virar um imbróglio judicial e tudo mais. O Flamengo vai pagar uma diferença, esse terreno vai valer 170 milhões ali no total. O Flamengo já pagou uma parte, agora vai pagar cerca de 23 milhões parcelado em 5 anos para terminar, né, esse valor que faltou do terreno, vai dividir com a prefeitura também. E aí ontem teve esse segundo momento da cerimônia, foi lá no terreno do gasômetro já, onde o Flamengo já hasteou a bandeira, né? E o Flamengo quer botar uma bandeira ainda maior lá, de 50 metros, se eu não estou enganada, que o Landim falou ali antes dessa cerimônia começar, que é parecida com a que tem no Ninho do Urubu, que é uma bandeira alta, bandeira grande, para que todo mundo que passe ali veja que esse é o terreno do Flamengo. E aí, enfim, teve esse segundo momento da cerimônia, todo mundo falou. É um grande evento político também, né? Tem esse viés assim também. O Eduardo Paes não pôde participar porque ele está em campanha para reeleição agora no domingo, então ele não pôde ir, mas mandou representantes ali dele, inclusive o deputado Pedro Paulo, que é
é um dos grandes nomes aí que tem aparecido nesse momento do terreno, né? Então, o Eduardo Paes comunica tudo sobre o estádio ao lado do Pedro Paulo. É uma oportunidade, o próprio Landim aproveitou a oportunidade para fazer a campanha ali pro Dunche na eleição do clube, então é um momento importante tanto das eleições municipais quanto das eleições do Flamengo, as eleições municipais agora domingo e a do Flamengo no final do ano, dia 9 de dezembro. Então, é uma grande campanha política e, ao mesmo tempo, é um momento importante, é um marco para a torcida do Flamengo. Então, enfim, tem esses dois. Tem um peso de importância que a torcida estava esperando já há muito tempo, muitos anos, né? Acredito que desde sempre o Flamengo espera para ter o seu estádio próprio, sua casa própria. Agora esse sonho vai se tornar realidade. Mas também é uma plataforma política, todo mundo queria acelerar esse processo para que ele terminasse até outubro, de fato, para que todos esses personagens, né, pudessem participar. Tem candidatos a vereadores também, né? O Marcos Braz estava lá, o Cacau Cota estava lá, todo mundo para tentar aparecer quanto puder, né, nesse momento que está faltando pouco para as eleições municipais e também a eleição do clube está cada dia mais quente esse assunto. E, enfim, está apertada a eleição do clube, pelo que a gente tem de informação. Vai ser uma eleição que até o finalzinho ali a gente não vai saber exatamente o que pode acontecer. Na última eleição do Flamengo, o Landim ganhou com bastante vantagem. Então, essa eleição se desenha nesse momento um pouco mais apertada. Como você acha que vai influenciar, PVC, a eleição do clube com essas imagens que a gente está vendo do terreno? Eu acho que influencia. Eu acho que tem um peso, sim, porque você vê pelo discurso dos outros candidatos. Né? Hoje são 5 candidatos, né, Luísa? Eu São acho que. 6 que registraram a chapa, mas tem uma novidade aí, porque tem muitas chapas que não cumpriram os requisitos, eles deram mais um período aí, acho que são 2 semanas, se eu não estou enganada, para que as chapas é, resolvam esse problema, porque ainda vai ser homologado e tal. Tem um processo aí até novembro para que a gente saiba exatamente as chapas. Mas são 6 chapas inscritas, foram inscritas até segunda-feira. A gente ainda está aguardando Eu para ver perdi quem vai uma. concorrer de fato. Eu perdi uma. Rodrigo Dunche, Luiz Antônio Batista, o BAP, Maurício Gomes de Matos, Valim Vasconcelos, Delair Valim Dombrowski, Valim, e o Pedro Delair. Paulo, que não é esse da imagem, é o outro Pedro Paulo. É isso que eu perdi. Eu entendo que assim, o BAP teve sempre, desde o princípio, restrições ao projeto de estádio, mas o BAP não entra no conselho dizendo sou contra. Muita gente que apoia o Maurício Gomes de Matos tem restrições ao projeto do estádio e também não está entrando na discussão dizendo sou contra. Ou seja, por quê? Porque é impopular ser contra. Eu acho que há ponderações, uma delas caiu nessa semana, né? Uma ponderação que se fazia entre os que têm restrições era que podia o preço do estádio aumentar em função da falta de acordo com a Caixa. Isso acabou, porque agora há o acordo com a Caixa. O presidente Lula, inclusive, entrou, como a Luísa informou, representando o governo, porque agora tem um acordo com a Caixa. Então, o estádio custa 170 milhões de reais. Ponto. Não vai custar 400. Tem observações sobre a questão da despoluição do terreno, da descontaminação do terreno, porque é um gasômetro. Então, tem questão de gás, do material que pode ter contaminado o terreno. Tem uma observação que eu já ouvi, mas eu não sou engenheiro, nunca fiz obra no Rio de Janeiro, mas eu ouvi gente que já fez obra em lugares mais perto do centro, mais distantes do mar, e que dizem que houve momentos de obras em que os caras diziam, cara, a gente tem que aumentar a fundação e vai custar muito mais dinheiro do que a gente tinha projetado, porque tá aqui, olha só, tem aqui, ó, uma concha que saiu do mar enquanto a gente cavava para fazer a fundação. Isso a gente só vai descobrir quando começar a fazer. São observações que são feitas, mas ninguém é contra. Ninguém se manifesta contra. É impopular ser contra. E eu acho que o estádio do Flamengo é um extraordinário projeto. Agora, tem que custar dentro do que está planejado. Eu não sei se o Rodrigo Dunche vai deslanchar. Ele estava com uma dificuldade para deslanchar, mas eu acho, para responder diretamente a pergunta, depois de ter enrolado tanto, que sim, o estádio e o terreno ajudam a candidatura Rodrigo Dunche.
Ô Luiz, alguém falou disso de orçamento, de teto, para garantir, né, que não seja uma furada, uma cilada? O Flamengo planeja gastar entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de reais nesse projeto todo do estádio, na construção do estádio como um todo. E aí tem uma série de receitas que vão entrar nessa conta, né? O Flamengo promete que não vai gastar o orçamento do futebol, o futebol não vai ser afetado nessa coisa do estádio, são outras receitas que vão entrar. E aí, entre elas, o Flamengo vai refazer aquela campanha do tijolinho, para quem lembra aí, quando o Flamengo estava construindo o Ninho do Urubu, que teve essa campanha da venda dos tijolinhos. E aí, enfim, várias figuras importantes compraram esses tijolinhos, né, para ajudar. Eles estão lá no CT, são tijolinhos físicos que estão lá no CT. Eles ficam mais próximos do CT da base, porque na época era onde o profissional ia treinar, né, e treinou até 2018. Então, tá lá com o nome de todo mundo que comprou e tudo mais. E o Flamengo quer refazer essa campanha dos tijolinhos. Só que aí vai ser uma forma virtual, né? E aí vai ficar num painel no estádio, vai ficar num painel enquanto construir e também quando o estádio estiver pronto para a galera que contribuir poder ir lá ver o seu nomezinho ali como, enfim, que ajudou o estádio a subir. Mas, enfim, o Flamengo não divulgou valores, não divulgou prazo ainda. Foi uma ideia que o Rodolfo Landim falou ontem, que isso vai acontecer. Então, é uma forma que o torcedor vai ter de ajudar. Além disso, tem outras coisas, né? O naming rights é o principal fator que o Flamengo tem para ter dinheiro, né? Para ganhar dinheiro aí nesse processo. Também entre 40 e 50 milhões por ano. O Flamengo, óbvio, ainda está ouvindo os interessados, não sabe exatamente qual vai ser essa receita, mas é uma receita importante também nesse processo. Além de vendas, né, de outras coisas, o Flamengo planeja fazer daquele estádio ali, daquele ambiente, uma cidade do Flamengo, digamos assim. Então, quer ter outras coisas, restaurantes, ativações, quer que a praça ali seja uma praça enfim, de eventos também, de outras coisas. Então, tem uma série de propriedades aí que o Flamengo pode vender, além do naming rights, pode vender também das arquibancadas, né, o nome das arquibancadas. Tem uma série de coisas. O Flamengo agora está atrás desses parceiros para enfim, para caminhar. Mas a expectativa aí de gasto é entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de reais. Esse Perfeito, ponto, Luísa, obrigada. Desculpa, vai lá, não, você. só as observações que eu já ouvi. Tem gente ligado a outras candidaturas, não os candidatos, que aposta que vai custar mais de 3,5 bi. Mas isso a gente só vai ver depois. Uma observação é sobre as obras viárias, que o Flamengo vai ter que fazer como contrapartida, e muita gente também pondera que nas obras viárias, pode ser que com a necessidade das obras viárias, dependendo do que acontecer, que você não consiga fazer um estádio para 80 mil, você tem que fazer para 60 mil, para 70 mil, para 50 mil. Mas tudo isso é observação que você vai ter à medida em que a obra avance. Não tem como ter certeza disso agora. Hoje, a Luísa falou da questão dos restaurantes. É incrível como as coisas. Eu moro muito perto do Allianz Parque, então, e eu nasci perto do Allianz Parque, então eu passei a vida inteira andando em torno do Allianz Parque, grande parte da minha vida. E hoje você andando em torno do Allianz Parque, você fala assim, cara, não é possível que isso aqui só funcionava uma vez a cada 10 dias, porque hoje tem evento todo dia. Todo dia, quando não tem um show, tem uma conferência de uma empresa. Ou tem alguém trabalhando no coworking, ou tem alguém fazendo alguma coisa. E é impressionante como funciona hoje. O Flamengo tem um espaço hoje que, quando você olha para trás, você fica pensando como ficou ocioso tanto tempo, que é o restaurante Vamos, que está ali na esquina da Mário Ribeiro com a Borges de Medeiros. Ali era um terreno baldio. Depois o posto de gasolina, depois foi o terreno baldio. Hoje tem um restaurante que você entra pelo clube ou você entra pela rua. E está pagando aluguel, como funciona o fogo de chão na sede do Botafogo. Perfeito, PVC. Luísa, muito obrigada e até breve. Vou aproveitar para dar uma informação rápida aqui sobre a questão da lesão do Pedro, né? A FIFA vai começar a pagar o salário do Pedro, mas é uma parte do salário do Pedro ali, cerca de 60%, porque é a parte que está na carteira. Geralmente os jogadores têm a parte da carteira e a parte do direitos de imagem, que é essa parte aí dos direitos de imagem que o Flamengo está negociando, tentando negociar com a CBF, para que a CBF assuma. E aí o Pedro tem cerca de 8 meses aí de recuperação dessa lesão, a FIFA assume
365 dias, né? No máximo, no limite, até que o Pedro volte a treinar de fato. Então, enfim, a FIFA já comunicou ao Flamengo que vai fazer esse pagamento, né? O Flamengo esperava a partir do 29º dia da lesão, que foi no dia 2. E aí, enfim, a FIFA vai assumir com esse valor e o Flamengo tenta amarrar com a CBF esse restante aí que vai faltar do salário do Pedro. Não são valores baixos, né? O Pedro voltou ao CT essa semana, foi no dia que o Felipe Luiz foi lá pela primeira vez para começar o trabalho com a fisioterapia depois da lesão dele, da cirurgia. Enfim, tem muito tempo aí pela frente, mas só para aproveitar para dar essa informaçãozinha para vocês aí. Obrigada, gente. Até a próxima. Perfeito, Luiz. Aqui no nosso chat está todo